Olá pessoal, aqui é o William. Vou apresentar para vocês o projeto integrador da Univesp em Computação 2. Os participantes do projeto é Gabriel, Juliano, Ronaldo e William, né? Sou eu. O polo dos participantes Franca, Serrano e Cajuru, ano de 2025. O título do nosso projeto: Gestão de Bem-Estar e Saúde Mental. A introdução aqui, né? O objetivo principal do projeto nosso, né? Preocupação com a saúde mental no ambiente corporativo, né? Através de nossas pesquisas, verificamos um aumento do estresse, ansiedade e burnout, né? São condições emocionais aí desenvolvidas no ambiente de trabalho. Diante disso, a gente verificou alguma ferramenta tecnológica eficaz para fazer o acompanhamento emocional, né? Lembrando sempre, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, né, que faz com que os dados do colaborador sejam, né, preservados aí. O objetivo e metodologia do nosso trabalho. O objetivo principal do nosso trabalho é oferecer a solução tecnológica para esse problema, né, que é a saúde mental e o bem-estar aí dos colaboradores, principalmente em relação à prevenção do esgotamento profissional, né, relacionado ao ambiente de trabalho. Entre os objetivos específicos, a gente levantou fatores que influenciam, né, o bem-estar, análise de instrumentos, né, de avaliação psicológica e desenvolver um sistema que seja, né, seguro e responsável, né. A metodologia adotada foi de natureza aplicada e exploratória, né? A gente baseou, né, na metodologia que é o ciclo ouvir, criar e implementar, né? E utilizamos alguns requisitos, né? Levantamento de requisitos, planejamento do sistema e desenvolvimento técnico. A gente utilizou tecnologias aí como o React, o Node e o Postgre. E resultados parciais foram concluídos, né? E algumas etapas de levantamento de necessidades, né? Aqui é um exemplo aí da metodologia, né, que foi abordagem prática estruturada, né, a gente baseou em metodologias ágeis, né, colaborativas e entregas frequentes, né. O processo foi dividido em fases específicas, né, acompanhamento do progresso conforme a necessidade, né. A avaliação da saúde mental e bem-estar se fará através de aplicação. Então a gente aplicou um questionário de 1 a 5, né, e gera um relatório analítico aí, resumindo a situação do colaborador. Então, o colaborador ele vai responder algumas perguntas. Então, se for de 1 até 2, vai ser o nível de bem-estar crítico, né? Se tiver o nível de 2.1 até 3, é sinais de atenção. 3.1 até 4 é bom, né? Então, tem um clima positivo ali onde que ele está trabalhando. E de 4.1 até 5 é nível excelente, né? Então está equilibrado onde que ele está trabalhando. Então, a cada nível desse de bem-estar, ele vai ser, né, direcionado a algum setor ali, ou para algum atendimento especializado, ou vai gerar um dashboard ali para o gestor para que ele desenvolva algumas atividades para melhorar o clima daquele setor ou da empresa, né? Então, esse questionário é o questionário de entrada aí. Então, a gente teve um levantamento de requisitos, né? Então, foram realizadas algumas entrevistas exploratórias no RH e relacionado à psicologia organizacional, né? Também teve um levantamento de soluções tecnológicas, né, similares, né? Então a gente verificou se tinha plataformas ali corporativas, né? Ferramentas também do People Analytics e sistema de telepsicologia. Foi feita uma comparação, né? Que existem diversos recursos no mercado, mas ainda tem algumas lacunas que podem ser preenchidas, né? Um sistema mais simples, talvez, um sistema mais direcional, né? Então esse levantamento aí, né, de pesquisa, né, exploratória, né, forneceu uma base sólida, né, para que a gente possa alinhar o nosso projeto.
Então, a etapa 2 a gente fez o planejamento, né? Foi feito o planejamento do sistema, que foi a estruturação da arquitetura e a aplicação, né, dos protótipos, né? Aqui as etapas de desenvolvimento. Primeiro, o levantamento dos requisitos, né? Entrevista e análise de soluções similares, né? Como foi dito anteriormente, planejamento do sistema, que é arquitetura, protótipo, wireframes, né? Depois o desenvolvimento técnico e a validação e testes. As ferramentas e as tecnologias que utilizamos aí no projeto. As linguagens, né? As principais linguagens HTML, CSS, Java, Node, os frameworks também, banco de dados, gerenciamento ágil, que é a organização, né, o planejamento do nosso projeto, né, que a gente vai cumprindo etapas, que é o Trello, GitHub, e o design das interfaces, né, o que vai aparecer para o colaborador lá quando ele vai acessar o sistema, né, feito no Figma e no Adobe, né, Adobe XD. Aqui é o desenvolvimento, as funcionalidades que é prevista, né, então tem o login e a conta do colaborador, a autoavaliação que ele vai preencher, o agendamento de atendimentos e por fim ele tem o dashboards dos gestores também, né? Aqui é o planejamento de arquitetura, desenvolvimento ágil, né? O que é o planejamento de arquitetura, né? A gente vai definir aí as aplicações, os protótipos, a interface, como que a gente vai fazer, né? Então, desenvolvimento ágil, né? Que é a criação do front-end, que é a interface ali do cliente no caso, a gente está desenvolvendo para o colaborador da empresa, né? Então ele vai a parte inicial ali, né? O que aparece para ele. E esse é o front-end. E o back-end é o que está por trás, né? O banco de dados, né? A gente utilizou aí principalmente o PostgreSQL e o MySQL. A etapa 3, né? Essa é a visão geral do projeto. A etapa 3 é os testes e o ajuste e a documentação é a etapa final, né? Correções, documentação do projeto e também fazer um manual de utilização da plataforma, né? Aqui são focos de desenvolvimento, que é a gente fazer um sistema que seja tecnológico, mas funcional ao mesmo tempo, né? Seja fácil de utilizar. Então aqui o front-end dinâmico e responsivo, né? Então o objetivo é garantir uma experiência fluida em qualquer dispositivo. Então por isso que tem o HTML5, né? Que é um desenvolvimento mais para o web, o CSS3, o JavaScript e o React. O back-end robusto, também escalável. A gente tem o nosso banco de dados, né? Que tem que ter segurança, né, das informações aí dos colaboradores, né, ou dos clientes que utilizar esse banco de dados. Integridade também dos dados. E as funcionalidades, né? Que é o desenvolvimento de recursos-chave, como autoavaliação personalizada, agendamento de sessões simplificada e gerar uns dashboards interativos também, né? Então, a qualidade, né? Os testes e validações contínuas. Então, a gente tem que fazer testes contínuos aí de usabilidade, tanto de usuários reais como também dos profissionais, né? Então, ajustes finais da documentação. Feito correções interativas, documentação abrangendo o projeto e manual do uso da plataforma. Essa é a parte final do nosso projeto. Apresentação dos códigos do programa. Então, a gente tem a tela de login, né, do cadastro principal, né, que foi feita aí no HTML, o CSS e o React, telas de autoavaliação e telas de relatórios e dashboard, né. Aqui é a implementação do front-end, né, que é a parte de experiência do cliente, que é, no caso o colaborador da empresa que vai estar utilizando, né. E aqui é o painel pessoal do colaborador, né, o seu centro de bem-estar. Então tem o estado atual da tendência, tem históricos, autoavaliação. Então nos próximos slides ali eu vou mostrar como que foi aqui desenvolvido aí essa interface. Que é a tela inicial, né? Então ele coloca ali o e-mail, né, e a senha dele, no caso a gente vai vincular ali com a empresa, né? Essa aqui é a parte inicial ali, né? Então ele tem o status dele, tem o histórico das autoavaliações que ele já fez, né? Tendências, tem sugestões também, né, que é feito. No campo esquerdo ali, ó, tem o menu, né, esquerdo, tem o dashboard do gestor, quando é gestor, né, ele vai acessar esse dashboard. Então tem o agendamento de atendimento que ele faz com um psicólogo mesmo, né?
Então é uma interface bem simples, né, ser utilizada, né, bem simples, fácil, né? Então a gente até fez o teste ali, o Juliano, então é bem interativo mesmo, né? Aqui foi o algoritmo que foi utilizado. Aqui é o questionário, né, da autoavaliação. Então tem que ser perguntas claras, né, formato intuitivo, rápido e feedback imediato e direcionado, né? Para também não perder muito tempo ali, né? Então perguntas claras, né, a gente tem ali de 1 até 5, até para ter aquela visão geral no início que foi colocado aqui, né? Então, o questionário ele foi desenvolvido no HTML5, no CSS, né? A gente utilizou a biblioteca React através do algoritmo JavaScript, né? Aqui é o exemplo do nosso algoritmo. A autoavaliação, né? Então, a gente tem um relatório final aqui, tem até um gráfico, né? Agendamento. Então, caso quiser um agendamento, caso for direcionado até mesmo para o agendamento, né? Tem um agendamento ali com psicólogos parceiros, né? Que já é direcionado. Aqui é o dashboard do RH ou do gestor, né? Lembrando do LGPD, que os dados têm que ficar, né, preservados para o colaborador, mas ele tem uma visão geral para até trabalhar algumas questões de clima daquele setor ou da empresa, né, para melhorar algumas ações, né? A área também do psicólogo parceiro, né, que são os agendamentos que vai ser colocado, o horário, né? E aqui é o feedback e as notificações, né, que vai aparecer. Então a interface, né, do sistema, ela foi pensado realmente para facilitar, né? Até mesmo a gente analisando, né, o problema que foi detectado, né, até mesmo através da saúde do bem-estar ali, com estresse ou ansiedade ou até burnout relacionado ao ambiente de trabalho, até mesmo o colaborador, se tiver uma interface muito elaborada, né, pode ser que ele se perca ali e o resultado não seja satisfatório, né? Então, por isso que quanto a interface mais simples, vai ajudar mais esse colaborador, né? Aqui são os algoritmos que foi utilizado, né, os códigos, que é a plataforma Microsoft Cloud, né, Azure Cloud, e é do e-mail. E chegando na parte final, né, a conclusão do nosso trabalho, né? A princípio, nosso trabalho foi, o desafio né, desenvolver uma tecnologia para ajudar, né, a saúde emocional e o bem-estar do colaborador ali no ambiente de trabalho, né? Fazendo com que até mesmo a empresa seja beneficiada, porque ela melhora o ambiente, melhora até os seus produtos, melhora a produtividade, né? Pensando num todo, e também melhorando o bem-estar e a saúde emocional das pessoas, né? Então esse foi o nosso objetivo, é alinhar algo que está em pauta hoje em dia, né? Principalmente feito a pesquisa, percebemos que houve um aumento, né, de ansiedade, de burnout, né, relacionada ao ambiente de trabalho corporativo. Então, utilizando e fazendo uma ferramenta aí que ajude essas pessoas, né, faça com que elas sejam direcionadas ali para o setor correto, para especialistas, né, ajudar essas pessoas, né, que precisam. Esse foi o principal objetivo, né, do nosso trabalho. Então a gente desenvolveu esse sistema, né, pensando para solucionar esse problema, né? Então os fatores e ferramentas foi o impacto da saúde mental, né? A gente primeiro compreendeu os fatores que afetam a saúde emocional e a saúde mental dos profissionais, identificação de soluções tecnológicas, né? A gente verificou algumas soluções tecnológicas já existentes, adaptamos, né? Para fazer uma, um sistema mais simples, uma interface mais simples, né? E definimos um requisito, uma plataforma de autoavaliação emocional. Então essa autoavaliação ela vai gerar um relatório e vai direcionar esse colaborador para o setor correto, né? Então, os resultados: a gente utilizou a tecnologia de saúde mental para melhorar o clima organizacional, então isso é importante, né? Reduzir também
o estresse, aumentar a produtividade, melhorar o clima daquele ambiente, né? Então é importante quando a empresa tem um clima bacana, um clima legal, então a produtividade dela automaticamente vai estar melhor também, né? E também é uma ferramenta até para o gestor analisar, né, o que ele está fazendo, se é correto, se não é, o que ele pode melhorar, né? Então as principais contribuições, né? A gente interagiu aí, integrou teoria e prática, né? Estimula a reflexão sobre o cuidado emocional do trabalho, levantamento de requisitos e futuras soluções. A nossa limitação foi que a gente não conseguiu fazer a implementação e testes, né, com usuários reais. Então, a conscientização, fortalecimento em ambientes saudáveis é um impacto que esse projeto propõe a ter, né? Então, essa foi a conclusão nossa. Referências aqui, né, disponíveis e a apresentação que chega ao final. Agradeço aí a todos e então essa é a conclusão do nosso trabalho e finalizando o nosso projeto aqui. Muito obrigado.